E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ô Pedro, você se transformou num gigante, no maior do seu segmento, de uma maneira, assim, num tempo relativamente... Eu estava te perguntando. Não, foi muito curto. É muito curto, você tem 26 anos e você entende muito do que você faz. Quando você mapeou que isso era um ótimo negócio e de onde você tirou recursos? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou, respeitando a ordem evolutiva, entender como funciona hoje as suas comunidades. Tá bom. E como você faz a aquisição dessas comunidades e o tamanho desse mercado ainda no Brasil. Tá, fechou. Tá. Como que eu entrei dentro desse negócio? Foi assim, eu fazia faculdade, mas eu estava insatisfeito com aquilo lá. Eu fui eu tive uma rebeldia produtiva, uma desobediência produtiva ali do sistema padrão que eu acreditava que era o sistema certo. Perfeito. Porque eu era mais novo e, Ivan, eu tava assim, ó, cara, eu preciso sair dessa pindaíba que é não ter grana pra fazer nada. Essa que é a verdade. Eu não tinha o sonho, eu quero mudar a comunicação do Brasil, eu quero dar o poder para as pessoas de distribuírem as suas mensagens. Tudo isso foi um efeito colateral de todo o trabalho que eu fiz. Mas o que eu fiz no primeiro momento era, cara, eu não tinha grana pra nada e eu quero ganhar dinheiro, porque eu sei que zica que é não ter dinheiro. Eu vinha de uma família que estava se desestruturando por não ter dinheiro. Só que quais exemplos eu tinha em casa? Professores, acadêmicos. Meu pai trabalha no campo, meu pai é apicultor, mas eu via que esse caminho da academia, da universidade, era um caminho que, dentro de alguns 15, 20 anos, ia me trazer um retorno positivo. Mas muito longo prazo. Mas é muito longo prazo. Eu achava naquela época que eu estaria disposto a esperar por esse tempo. Só que aí no meio do processo eu descobri que eu não estava disposto a esperar por esse tempo. E aí eu estava lá fazendo a minha faculdade de engenharia, porque era a profissão que... Você escolhe uma profissão com 16 anos, você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Então eu escolhi engenharia porque, vou ganhar dinheiro fazendo engenharia. Só que aí eu percebi que, cara, eu estava virando um estudante, não um engenheiro. Eu estava lá estudando, eu era bom nisso. Essa era a minha habilidade. Estudar. E não vou dizer que foi ruim, porque até hoje isso é um dos meus grandes diferenciais. Eu sou bom em, como eu sempre falo, sentar a bunda na cadeira e estudar e absorver um conteúdo. Só que aí no meio desse processo eu tive contato com um irmão que a gente não se via, não se falava há muito tempo por questão de distância geográfica mesmo, ele morava num estado, eu morava em outro. A gente voltou a entrar em contato e ele tem um curso de inglês, o nome dele é Mairo Vergara. Ele tem um curso super conhecido. Se você já viu um anúncio dele, é minha culpa. Era aquilo que você era mundo Mairo Vergara. Né? A gente não é parecido que os pais são diferentes. Aí o que aconteceu? Ele me chamou para trabalhar com ele, mas eu nem sabia o que eu ia fazer. Ele só falou assim, cara, você vai ter suas 24 horas do dia, você vai ganhar R$ 2.500 por mês, vale alimentação e plano de saúde. Aí eu falei assim, putz, 24 horas do meu dia para eu escolher fazer o que eu quiser. Tipo, 2.500 era o triplo do que eu ganhava naquela época. Agora, todas as horas do meu dia, nossa, eu quero isso. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Ele falou assim, cara, não sei, mas vem porque trabalho é infinito. Aí eu falei, então tá. Aí óbvio, teve um processo ali, mas para encurtar aquela história longa numa história mais curtinha, eu fui para lá e me encontrei nesse mundo dos anúncios online na empresa do Mairo. E o Mairo estava com uma empresa que estava numa ascendência muito grande, então essa foi a minha sorte, entre aspas, mas eu tive ali o instinto de fazer, a coragem de agarrar a oportunidade, executei. E aí eu comecei a conhecer várias pessoas do mercado que faziam anúncios online, mas que não faziam bem, ou que contratavam empresas, agências para fazer os seus anúncios online. Na época não era comum você ter uma pessoa na sua empresa que a responsabilidade dele é ser o panfleteiro digital da sua empresa. Isso era uma das tarefas que uma agência fazia. Isso era uma das tarefas que uma pessoa do seu marketing fazia, além de fazer várias outras coisas. E tudo aquilo que você foca muito, que você faz todos os dias, é meio impossível você não ficar bom. Claro. E aí eu comecei a ficar muito bom nesse negócio de anúncio online, comecei a ter contato com outras empresas e foi ali que eu vi, cara, tem um rombo, um buraco nesse mercado gigante e que carece desse conhecimento, carece de pessoas que são especialistas em cuidar de anúncios. E aí foi lá que eu vi a oportunidade para crescer nesse aspecto. E aí você montou o seu próprio negócio. Aí foi assim, olha, eu tinha medo de empreender. Porque eu não tinha uma referência empreendedora. E aí é muito engraçado falar isso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas... Isso a gente tá falando de quanto tempo atrás, hein, Pedro? Comecei há 7 anos atrás eu comecei com os anúncios, isso foi há 5 anos atrás. Então, no meu primeiro ano ali, eu ainda tinha muito medo de empreender, de fazer o meu negócio. Eu não era o cara que
ia estar aqui sendo entrevistado por você, que ia falar numa entrevista, que ia aparecer na frente da câmera. Eu era o oposto, eu era o cara totalmente bastidores. E fui durante muito tempo o cara que fazia os anúncios aparecer para as outras pessoas, mas eu não aparecia, ninguém Operacional mesmo. Operacional, ninguém sabia quem que eu era. Tá. Só que aí, num determinado momento, foi uma questão burocrática. As empresas começaram a me exigir nota fiscal. Então, uma empresa chega pra mim, eu dou uma consultoria, e chega assim, Pedro, pô, o Mairo falou de mim pra você, e era bem assim, o Mairo falou de mim pra você, disse que você é muito bom, eu quero uma consultoria. Aí, quanto é que custa uma consultoria? Aí eu vou lá, sei lá, 10 mil reais. Aí a pessoa falava, beleza, vamos fazer. Eu falava, caraca, ele vai topar mesmo, 10 mil reais. Aí o cara falava, mas eu preciso de uma nota fiscal. E aí eu não podia emitir, porque eu não tinha CNPJ, aí eu abri a minha empresa. Mas assim, eu pelo menos, tem gente que pode discordar, mas eu não considero que você virou um empresário, que você tem a sua empresa só porque você abriu o CNPJ. E aí, só que eu emitia nota fiscal para algumas empresas, fazia algumas consultorias, e aí o que acontece? Eu dava consultoria pro Ivan, por exemplo, dava consultoria para você, e você falava assim, cara, beleza, eu gostei da consultoria, mas você não quer fazer esse trabalho para mim? Você não quer você botar a mão na massa aqui, cuidar dos anúncios aqui da minha empresa? Eu te pago um valor mensal aqui e você cuida disso. Aí eu falo, cara, eu quero. E aí eu comecei a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 empresas. Então eu cuidava dos anúncios de 16 empresas. Nessa época, eu só... Cara, você não tem noção. A edição consegue colocar uma foto no vídeo? Eu vou mandar foto pra galera colocar. Cara, eu tava... o cabelo gigante, a barba. Eu tava tipo assim, um homem das cavernas, full time trabalhando. Então foi o meu período de deserto, meu período de isolamento de tudo, em que eu passei 2, 3 anos trabalhando, ficando bom nessa coisa dos anúncios online. E aí, toda empresa que eu pegava para dar uma consultoria, eu resolvia os mesmos problemas. As mesmas dores, os mesmos problemas. As mesmas dores, os mesmos problemas. E aí uma hora eu falei, cara... eu vou parar de ensinar 1, 2 pessoas a resolver esses problemas por vez e vou começar a botar esse conhecimento para fora aos montes. Ou seja, vou começar a gravar vídeo, vou começar a aparecer no Instagram. Só que foi uma barreira, tem uma luta para você se aceitar e você conseguir ir lá e botar sua cara na frente do vídeo e gravar. Eu sei muito, porque eu trabalho como especialista expert em comunicação e às vezes o medo de julgamento que as pessoas têm, até a própria aceitação, né? Então assim, o grande problema é você estar muito mais preocupado com o mensageiro que é você do que com a mensagem, que é o que transforma. Uau, muito boa essa. Quando você começa a se focar na mensagem, que de fato transforma... Cara, se você é baixo, gordo, careca, cabelo branco, japonês, chinês... Você é uma máquina de achar defeito em você. E você tem, você tem o seu superpoder, que é o botão do X. Você gravou aquele stories, você olha e fala, não gostei. Tchau, aperta no xizinho, acabou. Vou gravar de novo. Nossa, olha minha sobrancelha aqui como não tá bonita. Nossa, olha só esse fiozinho de cabelo que tá pro lado. É isso. E aí foi um processo pra aprender a lidar com isso, mas... cara, tudo na vida é treino, entendeu? É